Nesta apresentação, iremos abordar os elementos e os conceitos fundamentais do planeamento pedagógico. Planear é essencialmente desenhar a planta de uma realização futura, garantindo que os objetivos serão atingidos pelos formandos. O plano deve ser entendido como uma referência para a ação, mas não como algo que tenha que ser escrupulosamente cumprido. Nesta medida, o plano deve ser ajustado à realidade formativa de cada sessão. Da leitura dos tempos disponíveis, o formador analisa a abrangência e complexidade do objetivo geral e estabelece o número e profundidade dos objetivos específicos, bem como toma as suas opções metodológicas seguidas da escolha das técnicas pedagógicas e dos meios a utilizar. Na sequência do objetivo geral e atendendo ao tempo disponível, são definidos os objetivos específicos que traduzem o grau de complexidade no tratamento do tema. Servem de guia da ação pedagógica, servem de critério para a escolha dos métodos, das técnicas e dos instrumentos e fornecem referências e critérios para a avaliação. Os objetivos devem descrever de uma forma muito clara a mudança de comportamento que se pretende atingir e que refletirá uma competência ou conjunto de competências. Na elaboração dos objetivos específicos, devem ser considerados os saberes prévios dos formandos. Na definição de objetivos pedagógicos em termos operacionais, é importante levar em linha de conta os seguintes requisitos. Em primeiro lugar, o conteúdo da intenção pedagógica deve ser definido sem ambiguidades, isto é, deve ser definido de forma clara, uma atividade identificável através de um comportamento observável e mensurável. Devem também ser definidas as condições de realização dessa atividade. E, por fim, é importante estabelecer o nível a que se deve situar a atividade e os critérios que servirão para avaliar o seu resultado. Os objetivos organizam-se e distinguem-se em três domínios: o domínio cognitivo, relacionado com o aprender a conhecer, o domínio operativo, que tem a ver com o aprender a fazer, e o domínio afetivo, que reporta ao aprender a ser. A partir do tema da ação, do objetivo geral e dos objetivos específicos, o tema geral é decomposto em subtemas possíveis ou unidades significativas. Procede-se assim à construção de um conjunto lógico, coerente, gradual e o mais completo possível de informações e conceitos indispensáveis à consecução dos objetivos. A flexibilidade e a capacidade para se adaptar a situações novas e diferentes que possam surgir devem constituir uma constante preocupação do formador ao organizar os conteúdos formativos. A escolha do método pedagógico define o modo de gestão das relações que se estabelecem entre o formador, os formandos e o saber, numa determinada situação de formação. As técnicas estão subordinadas à escolha do método e suportam a sua operacionalização. Uma estratégia pedagógica pode recorrer a diferentes métodos, técnicas e instrumentos. O método pedagógico define o modo como se atinge um determinado objetivo e orienta a relação formador-formandos, a forma de abordagem aos saberes e a escolha das técnicas. Decorre da opção do formador, tendo em conta os objetivos pedagógicos, as características dos formandos, os condicionalismos inerentes à situação de formação. Da tipologia mais comum dos métodos pedagógicos, identificamos o método expositivo, enquanto método magistocêntrico, centrado, portanto, no saber do formador. O método demonstrativo, que relaciona a aprendizagem por imitação. O método interrogativo, que se trata de um método de investigação do saber pelo diálogo. E o método ativo, centrado nos formandos e nas suas atividades. A técnica pedagógica é o meio utilizado enquanto conjunto de atuações para pôr em prática o método escolhido. Algumas técnicas podem englobar outras, como por exemplo a técnica do debate em grupo pode englobar a técnica de formulação de perguntas. No diapositivo encontram-se alguns exemplos das técnicas mais comuns utilizadas. Como instrumentos pedagógicos consideram-se todos os instrumentos auditivos, visuais e audiovisuais que permitam facilitar o processo de aprendizagem através da estimulação dos sentidos.
Da mesma forma que a escolha das técnicas materializa a opção pedagógica quanto à escolha dos métodos, os instrumentos suportam a execução das técnicas planificadas. Estão aqui incluídos os equipamentos, como por exemplo o quadro, computador ou uma máquina de costura, os materiais, como por exemplo papel, tesoura ou tinta, e os recursos, como por exemplo um filme, livro ou diapositivos. As atividades são os processos que conduzem os formandos ao domínio dos objetivos e identificam a sequência de ações previstas para a execução das técnicas e o uso dos instrumentos. Podem ser elaboradas sobre a forma de lista sequencial, contendo os pontos-chave a observar no decorrer da sessão. A sessão de formação estrutura-se em 3 tipos de atividades sequenciais. As atividades de abertura, que têm como objetivo a captação da atenção e motivação dos formandos, a apresentação dos objetivos e a identificação e a revisão de pré-requisitos. As atividades pedagógicas, que se desenvolvem de forma progressiva para cada item do conteúdo. E, por fim, as atividades de fecho, que incluem a síntese da sessão, a transferência da aprendizagem, a avaliação da sessão e o fornecimento de indicações gerais para o aprofundamento dos temas abordados. A avaliação pedagógica pressupõe a análise do grau de adequação das aprendizagens adquiridas pelo formando face ao objetivo específico previamente definido. Trata-se, portanto, de um processo clarificador do desenvolvimento de cada formando. Nos elementos a considerar na concepção da avaliação, encontramos a identificação dos autores da avaliação, que poderão ser o formador, autoridades externas, como por exemplo um tutor, um avaliador externo ou um júri. Poderão ser ainda os pares, isto é, os restantes formandos, ou o próprio formando, e neste caso estaremos a falar de autoavaliação. Outro elemento a considerar tem a ver com as estratégias de avaliação, que dependem das opções metodológicas e dos objetivos específicos definidos. Outro elemento tem a ver com as técnicas de avaliação. E aqui identificamos a observação, a formulação de perguntas, testes de conhecimento, testes de desempenho e trabalho de projeto. Relacionado com as escolhas das técnicas, temos os instrumentos de classificação. E aqui identificamos as grelhas de observação, as grelhas de notação das provas escritas e orais. E, por fim, a utilização de escalas de classificação, que poderão ser numéricas, literais ou descritivas. E com este ponto terminamos esta apresentação relacionada com a temática do planeamento pedagógico.